Então, nesse vídeo nós vamos ver um pouco sobre herança e polimorfismo. Vou começar explicando a herança, que é um conceito fundamental na programação orientada a objetos. A herança permite que uma classe chamada subclasse ou classe filha herde as características e comportamentos de outra classe, chamada superclasse ou classe pai, o que promove a reutilização de um código, a abstração e testabilidade de um programa. Então, nesse vídeo, vamos explorar algum desses conceitos de herança e polimorfismo. Já dentro de herança, nós temos a classe que é a superclasse, ou a classe pai. Essa é uma classe que fornece as características e comportamentos que são herdados por outra classe, é chamada de superclasse ou classe pai. Ela também serve como modelo ou molde para as outras subclasses. Então, aqui embaixo nós temos um exemplo da superclasse. Ela é uma classe normal que possui o nome, os métodos, e aqui no caso nós temos o método comer e a classe animal. Agora, já as subclasses ou classes filhas, elas são a classe que herdam de outra classe e elas são chamadas de subclasse ou classe filha. Ela pode herdar atributos e métodos da superclasse e também pode ter seus próprios atributos e métodos adicionais. No exemplo abaixo nós temos a classe cachorro, que estende a classe animal, ou seja, ele é subclasse da classe animal, e ele possui o método latir. Mas além desse método, ele também possui o método comer, que é herdado da outra classe animal. Vamos falar um pouco sobre herança simples e múltipla. A simples se refere apenas a uma classe filha que herda as características apenas de uma classe pai. O Java só suporta a herança simples, e a herança múltipla é onde uma subclasse, a classe filha, pode herdar de várias classes, e não é suportada pela classe Java. Então nós temos a palavra-chave extend, onde em Java a palavra extend é usada para estabelecer uma relação de herança entre as classes. A subclasse estende a superclasse. Então aqui no exemplo nós temos a subclasse cachorro que estende a classe mãe animal. Em Java nós também temos os métodos protegidos ou protect, onde esses métodos e atributos são declarados como protegidos em uma superclasse e podem ser acessados por suas subclasses. Isso permite uma forma de encapsulamento que permite a herança controlada. Ou seja, nesse exemplo aqui nós temos a classe protect comer. Só quem pode acessar esse método comer seria a subclasse e a classe animal também. Aqui temos um exemplo de herança em forma de diagrama. Temos a classe conta, que possui os atributos tipo conta, tipo cliente, saldo, e os métodos sacar e depositar. E embaixo nós temos as subclasses, que são a conta corrente e conta poupança. E as duas possuem o método calcular tarifa. Agora nós já vimos um pouco de herança e vamos ver polimorfismo. O polimorfismo é um dos 4 pilares da programação orientada a objetos e ele se refere à capacidade de uma das classes assumir várias formas. Isso permite que objetos de diferentes classes sejam tratados como objetos de uma classe comum. Dois tipos de principais de polimorfismo: o polimorfismo de tempo de compilação e o polimorfismo de tempo de execução. O primeiro que vamos ver é o polimorfismo de tempo de compilação, que é conhecido como sobrecarga. Esse tipo de polimorfismo, eles são métodos que possuem o mesmo nome, mas eles possuem parâmetros diferentes, como por exemplo aqui nós temos o método somar primeiro, que retorna um tipo inteiro e possui os parâmetros inteiros, A e B. E embaixo nós temos o método somar de novo, só que eles possuem parâmetros diferentes, que seriam o A e o B double. E nós também temos o método da sobrescrita, ou polimorfismo de tempo de execução.
Esse método ocorre quando uma classe filha fornece uma implementação específica para o método que já está definido em sua classe pai, que permite que um objeto da classe filha seja tratado como um objeto da classe pai, mas execute o método da classe filha. Ou seja, nesse exemplo, nós temos a classe animal, que possui o método fazer som, e vai fazer um som mais genérico de animal. Agora, a classe cachorro, ela é uma subclasse dessa classe animal, e no método fazer som, ele vai estar latindo. Caso você instancie essas duas classes, se você chamar o método fazer som pela classe animal, ele vai fazer um som genérico de animal. Agora, se você instanciar a classe cachorro e chamar o fazer som, ele vai sobrescrever esse método da classe animal e vai falar latindo. Então, o mesmo diagrama, só com o método da sobrescrita. Na conta nós temos o calcular tarifa. Então, aqui no NetBeans nós vamos fazer aquele diagrama de classe. Primeiro nós vamos criar um projeto. O projeto aula 8. Ok, criado o projeto, nós vamos criar as classes. Classe conta, que seria a superclasse ou a classe pai. Os métodos privados, onde nós vamos ter os métodos privados, tipo conta, tipo cliente, saldo. E nós também vamos ter os métodos sacar, que é o método público, que retorna o valor booleano. O método depositar, que também é um método público e retorna o valor booleano, ou seja, verdadeiro ou falso. E o método calcular tarifa. Dentro do método sacar, nós vamos passar um valor para ele e ele vai fazer a verificação se ele pode ou não sacar esse valor. E caso ele possa, vai retornar um valor verdadeiro, e caso ele não possa, retornará um falso. Então agora vamos fazer o método público de depositar. E para depositar nós temos que verificar se o valor não é um valor negativo, porque não faz sentido você depositar o valor negativo. Então, para isso nós temos o parâmetro valor, que vai ser entrado nesse método, e vamos fazer a verificação se o valor é maior que zero. Então aqui, caso o valor seja negativo, ele vai retornar um falso, ou seja, não foi possível realizar o depósito.
E caso seja positivo, vai ser depositado esse valor, vai retornar um verdadeiro. E por último, nós temos o método público. Então, nós vamos criar classes filhas, que seria a classe conta corrente e conta poupança. São público com os mesmos parâmetros, ou seja, não tem parâmetros nesse, e retornam um valor. Para isso, nós também precisamos acessar o saldo. Então, foi feito a criação dos métodos getter e setter na classe conta, onde vai ser possível acessar esses valores da classe mãe, pois eles são métodos que são privados, ou seja, só a classe mãe consegue acessar. Então, aqui no return, vamos pegar o valor do saldo com o get e vamos estender primeiro a classe conta. Para ela ser uma classe filha, nós temos que usar a palavrinha extend e estender a classe conta. Get saldo, onde vai pegar o valor do saldo que está na classe conta, vezes o valor, que vai ser 0,8. Agora, criando a subclasse conta poupança, que também é uma classe que vai estender a classe conta. E vamos criar o método calcular tarifa. Caso queiramos, nós também podemos chamar o método da classe mãe utilizando o super, que vai chamar esse método da classe mãe, calcular tarifa e retornar o valor. Agora vamos criar um método de sobrecarga, que no caso ele passaria parâmetros diferentes, ele possui o mesmo nome, o mesmo tipo, só que ele passa e retorna valores diferentes. Então, public, float, calcular tarifa, passando parâmetro de valor. Que seria só para você fazer um teste de calcular a tarifa. Notem que eles possuem o mesmo nome, mas possuem parâmetros diferentes no método da sobrecarga. Então aqui na main nós vamos testar esses métodos, enviar um saldo de R$100 e printar esse valor.
Também podemos fazer para conta poupança, a mesma coisa. E por último, podemos testar o método de sobrecarga, onde ele passa um parâmetro. Espero que vocês tenham entendido herança, polimorfismo, diferença do polimorfismo e sobrecarga.